Boa noite, igreja, tudo bem? Criançada já foi. A gente está pegando esse time aí agora, de chegar aqui na hora que as crianças já foram, né? Meu Deus, que correria, pessoal. Graças a Deus chegamos a tempo. Tudo bem? Irmão do céu, cadê o Gui? Como é que é a música aquela que tu cantou, Gui, mesmo, que eu me esqueci? Eu sei, Senhor, que é direito seu mudares tudo em alguém como eu. Isso é o melhor que tens pra minha vida. Só me resta em amor te obedecer. Meu pastor Jorge, pastor, eu me lembrei aqui quando o Gui cantou. Peraí. Eu lembrei aqui quando o Gui cantou de um momento da minha vida, irmãos, que eu era um tolo. Que meu pai tinha um grupo caseiro e ele se esforçava para acertar as notas do violão e ele cantava essa música com os cadernos de louvor da Igreja Comunidade Cristã, que acredito que até hoje eles cantam essa música aí nos cultos periodicamente. E esse era um tempo da minha vida em que eu não conseguia ver algumas coisas que hoje eu consigo. E existe um pesar. O pesar de não ter aproveitado melhor aquele tempo, né? Amém? Vamos orar? Feche teus olhos aí, curva a tua cabeça. Senhor, te confesso, Pai, que hoje o Senhor pegou pesado de chegada, assim, Senhor. Eu vim, Senhor, no carro hoje, pedindo para que Tu venha falar, Senhor, com as pessoas, para que elas consigam sair das suas casas e chegarem até o culto, porque tem sido dias difíceis, Senhor. E chegando em casa, algumas surpresas, enfim. E Tu vem, Senhor, e me toma hoje nos Teus braços e me diz, Senhor, que só me resta em amor, Senhor, me oferecer a Ti, Senhor. E eu gostaria muito, Senhor, hoje, que cada um que está aqui tenha no seu coração um desejo de oferecer a sua própria vida hoje, Senhor, como sacrifício vivo. Entregar a sua história, entregar as rédeas do seu caminho, da sua trajetória nas Tuas mãos, Senhor, e é para isso que a gente está aqui, Senhor. Que Teu Espírito Santo nos convença, Pai, porque é Ele que faz esse serviço. Aqui, Senhor, como simples ferramenta, Senhor, nas Tuas mãos, nos debruçamos diante da Tua palavra para nos rendermos a ela. E Te pedimos, Pai, fala conosco, Pai, porque nós dependemos de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Abre a tua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 39. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 39.
Achou? Quem não achou aí, está no telão. Diz o seguinte: então Jesus afirmou: eu vim a este mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos os que veem. Eu vim a este mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos os que veem. Irmãos, hoje eu consegui, com a ajuda dos meus amigos aqui, consegui com a ajuda do Leandro, publicar um vídeo que eu fiz durante a semana, quando eu estive aqui na igreja preparando essa mensagem de hoje, e trazendo à tona algumas coisas que nós falamos no domingo que passou, e eu distribuí esse vídeo aí para algumas pessoas aí que estão aqui hoje, outras que não estão também. Eu queria conversar com você hoje e bater de novo em algumas teclas que a gente tem batido dia após dia, irmão. Eu cheguei aqui hoje, eu fui surpreendido por Deus quando o Gui escolhe um trecho de uma música que eu ouvia quando eu tinha em torno de 20 anos, entre 19 e 20 anos, e eu fazia parte daqueles que achavam que sabiam das coisas de Deus, mas que a igreja não era adequada para mim. Eu fazia parte de um pequeno grupo de pessoas que achavam que a igreja era um problema. E eu deixei de desfrutar alguns momentos muito legais que aconteceram na minha casa. Mano, o meu pai, ele nunca foi um cara que era de ficar falando em público, sabe? E eu digo para vocês assim, quem aqui conheceu o pai? Levanta a mão aí, né? Grande maioria, né? Quantas vezes vocês viram ele aqui na frente com o microfone pregando? Nenhuma. A única vez que a gente viu ele pregando assim, um público maior, foi no curso do Gui, que ele veio e trouxe uma mensagem. Quem é que estava lá no curso do Gui, no segundo módulo de Defesa da Fé? São poucos. Quem aqui quer participar do Defesa da Fé e levanta a mão aí, que é um curso que o Gui ministra aí? Levanta a mão aí se você tem vontade de participar de um curso da igreja que explica as coisas que a gente baseia, tudo aquilo que a gente tem vivido aqui. Olha aí, Gui. Agora eles baixaram a mão, né? Acho que a gente tem que voltar, né, irmãos? Acho bem legal. O meu pai, ele não era um cara de falar em público e tinha medo de microfone, como a maioria de nós temos em algum momento da vida. Mas ele chegou a ter em um momento específico, um grupo com mais ou menos umas 20 pessoas, cara, lá em casa. E, cara, era muito legal ver aquele pessoal chegando assim, sabe? E ele ali, chegando, pessoal, fiquem à vontade. Todo mundo vai olhar para vocês agora, né? Porque eu falei isso. E quando eu deixei de viver isso, eu deixei porque eu era um tolo, que eu era um bobo. Por que não que eu era um imbecil? Você sabe o que é um imbecil? É uma besta. É alguém que sabe fazer o certo e não faz. É alguém que não consegue identificar a tolice de não fazer aquilo que acredita que é o correto. E segue vivendo dentro de uma grande ilusão. Por que não? Eu era um cego que não conseguia ver que dentro da pureza e da ingenuidade, daquelas coisas simples que o meu pai falava, para aquelas pessoas tão simples quanto ele, eu poderia sim, e perdi de participar de um grande momento na vida dele. Por que eu estou falando isso? Eu não sei exatamente, irmãos. Mas eu confesso para vocês que quando a palavra diz que eu vim para fazer os cegos verem
e para tornar cegos aqueles que veem, eu quero atentar para vocês hoje para dizer o seguinte: quem são os cegos, irmãos? Quem são os cegos? Você já viu aquele ditado que o pior cego é aquele que não quer ver? Jesus, para variar aqui nessa história, ele estava falando com os fariseus. Quem eram os fariseus, irmãos? Quem eram os fariseus? Eram aqueles que não sabiam nada da lei, não sabiam nada das regras, dos ensinamentos, não sabiam nada do povo de Deus, eles não sabiam nada. Esses eram os fariseus? Não. Você tem noção que em todo o ministério de Jesus, ele foi perseguido por aqueles que sabiam tudo a respeito dele mesmo que viria? Tem noção disso? Todo o tempo de Jesus aqui na terra, existia um grupo de pessoas que achava que sabia de tudo, que ficava pentelhando Jesus, ficava enchendo a paciência dele, ficava incomodando ele e procurando nele algum defeito para poder matá-lo. Por quê? Porque Jesus chegou e a primeira coisa que ele fez foi constranger aqueles que sabiam, porque sabiam o que deveriam fazer e não faziam. Ele chega e a vida dele, a vinda dele, o ministério dele, a forma com que ele se portava diante dos pecadores, fazia com que aqueles que estavam ali e que sabiam das regras, das leis, da disciplina que seguia a religião naquela época, que eles estavam fazendo errado, irmão. Pergunto para vocês: os fariseus da época, os mestres da lei, quando eles encontravam um leproso, o que eles faziam? Você sabe? O que é um leproso, irmão? Sabe o que é um leproso? É alguém que tinha uma doença. Hoje ela é conhecida como hanseníase. Eles ficavam com feridas expostas, cheias de pus, de meleca, que se espalhavam por todo o corpo. Essas pessoas, junto com os coxos, o que era um coxo? Era o lugar onde os animais comiam. Não, o que era um coxo, irmão? O que era um coxo? Fala aí, irmão, tá com vergonha? Um aleijado, um deficiente, um paralítico, deficiente de algum dos membros. Esses aí. E junto com o surdo-mudo, o que era na época? O cego, o que era na época? A conversar com quem eles não conversavam. Ele começou a curar aqueles que eles consideravam malditos. Pensa comigo. Se hoje a gente começa a tocar em algumas pessoas que estão por aí, fazendo coisas que a igreja considera intocável, a curar aqueles que as pessoas pensam que são malditos. Estou falando aqui de aleijado mais, irmão. Eu estou falando aqui de algumas curas que ninguém acredita que pode acontecer. Uma vez eu falei que poderia ter um estuprador do teu lado aí, irmão. Agora ficou todo mundo se olhando. Não. Pode ter um pedófilo. Pode ter uma ninfomaníaca. Pode ter um assassino. Pode ter... O que mais? Diz uma coisa boca braba aí, irmão. Um traficante? Ladrão! Ladrãozinho! Pode ter até um flamenguista. Cadê? Que barbaridade! Um flamenguista hoje está equiparado ao quê?
Eu não sei, para alguns um salvador, para outros um cruel, malvado. Para que fazer isso? Não foi fácil, ainda bem que tem um Botafogo para nos salvar hoje. Ufa, Botafogo, né? Viu? Hoje o Botafogo serviu como um sacrifício vivo, né? Que se ofereceu aí para que os gremistas não passassem mal. Irmãos, infelizmente hoje a igreja, assim como naqueles dias, separa algumas pessoas como: vocês não podem estar aqui. Cara, eu não sei o que você fez, aonde você andou, por onde a tua cabeça maluca andou pensando, aonde é que essas tuas mãozinhas, olha para as mãozinhas aí, irmão. Ai, se elas pudessem falar. Feche teus olhinhos assim. Tá com o olho fechado, irmão? Eu não posso te ver, eu também estou. O que será que esses olhos já viram? Pensa um pouquinho. Será que eles desviaram o olhar ou eles continuaram olhando? Como é que eles olharam para aquelas pessoas que você julga que não deveria chegar nem perto? Mano, pode abrir o olho. Jesus, ele passou quase todo o tempo do seu ministério batendo de frente com algumas pessoas que o criticavam por fazer aquilo que eles não faziam. Jesus estava disposto a servir como base para separar aquilo que estava certo daquilo que estava errado. Eu não falei que ia chegar um flamenguista. Aí, pode olhar lá, igreja. Viu? Aí temos que receber, né? O pastor fica falando esse negócio aqui. Claro que é. E eu não sei. Passei a semana lembrando dele. Parabéns pelo teu time. Inclusive nós estamos fazendo uma campanha aqui na igreja para arrumar uma passagem de volta para o Acre. Para tu torcer para o Flamengo lá bem longe. Estou brincando. É que aqui ele é colorado, né? Para ajudar. Mano, tá, vamos parar com a bobagem. Esse texto aqui, Jesus, primeiro, de arrancada, ele estava numa resenha, numa conversa, num problemão com os fariseus, que estavam criticando ele em tudo aquilo que ele fazia. A coisa foi tão feia, que chegou um ponto de Jesus ter que fugir e se esconder dentro do templo para se escapar das pedradas que eles estavam dispostos a tocar nele. Aí, irmão, presta atenção comigo aqui agora. O que ele faz? Ele está saindo com os discípulos e encontra um cego de nascença. Bueno, esse cego era de costume que as pessoas que tinham esse tipo de enfermidade, esse tipo de situação, como elas eram rejeitadas pelo povo judeu, elas ficavam pelas esquinas, pedindo esmola na porta do templo, em alguns lugares estratégicos, porque elas eram intocáveis, elas sobreviviam da misericórdia de alguns. E esse homem, que estava ali, e não estava vendo que Jesus estava passando, os discípulos questionaram a Jesus e perguntaram: mestre, esse homem que está aqui, que é cego de nascença, ele é cego por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Essa é uma pergunta que muitos de nós pensamos, não é? Quando a gente vê alguém passando por uma situação muito braba, a gente fica pensando: meu Deus, por que esse cara está passando por isso? Será que isso é consequência dos pecados dele ou é coisa dos pais dele? Você não pensou isso, irmão? Sim ou não? Você já pensou a respeito de você alguma vez assim? Meu Deus, tem dias na minha vida que eu fico pensando: meu Deus, o que eu fiz, Senhor? Não tem aquela expressão: eu tirei o chiclete e colei na cruz de Cristo, né? Toquei pedra na, né? Bom, deixa quieto.
Cara, quando a gente pensa isso, e como os discípulos pensavam isso, a gente começa a associar as coisas erradas que acontecem com as coisas erradas que nós fazemos. Sim ou não? Não é isso que você pensa, irmão? Só que tem algumas coisas no mundo natural, que é onde a gente vive, que é causa e efeito do que a gente faz. É óbvio que se você estudar, você vai estar mais apto a algumas funções no mercado de trabalho, que possivelmente você vai ter uma condição melhor de exercer um cargo, que possivelmente vai ser melhor remunerado. Se você não estudar, você pode ser que não tenha essas mesmas oportunidades. Embora isso não seja uma regra, mas via de regra, né, é mais ou menos assim. Se você for um cara fiel à sua esposa, a tendência é que a tua família dê certo. Se a tua esposa for fiel a você, aí de repente pode ser que dê bem certo mesmo. Mas isso não garante que você vai ser um bom pai. Porque se você não olhar para o seu filho com amor e dedicar a sua vida para ele, você não vai conseguir ser um bom pai, mesmo que você não traia a sua esposa, até porque uma coisa tem a ver mais ou menos com a outra. E a gente fica pensando que tudo na nossa vida tem que dar certo, porque a gente é um cara legal. Porque a gente pensa que o que dá errado só dá errado porque nós não somos pessoas boas. E se eu disser para você que Deus faz chover sobre o terreno do justo e do injusto? E se eu disser para você que o nosso Deus tem uma tendência em ser misericordioso com aqueles que são maus? Pensa comigo. Os discípulos, aliás, os fariseus, eles pensavam que esses que têm problemas, eles têm mais que ficar lá de fora mesmo. Jesus, ele chegava perto daqueles que estavam com problemas. Quando a gente pensa que as coisas dão errado, porque a gente faz tudo errado, a gente está pensando que nós somos capazes de mudar totalmente o rumo da nossa história. E talvez em um desses cultos aí, onde o cara fica te inflando e te botando para cima, esses dias o cara falou para mim, um amigo me falou, cara, eu vi uns cultos esse tempo que eu saí tão motivado que ele parecia até um personal trainer, o pastor. Cara, eu saí louco para sair correndo, e que existia um romper de fé na minha vida, e me deu vontade de sair correndo. Cara, um tempo atrás, a gente teve um culto que tinha uma música assim, correndo, correndo, né? Para te encontrar, nós saímos correndo, terminava o culto, nós todos suados, irmão. Jesus, ele passou um momento com esses discípulos, dizendo o seguinte: esse homem não é cego de nascença, nem por o pecado dele, e nem pelo pecado dos pais dele. Mas ele é cego para que se cumpra, para que se manifeste, para que aconteça algo grandioso de Deus através da vida dele. Jesus, ele olha para os discípulos e diz assim: agora que nós estamos na luz, é bom que a gente trabalhe, porque logo vai existir um tempo de trevas. Eu sou a luz do mundo e vim dar luz a todos que vivem na escuridão. E ele olha para aquele homem, gospe no chão, e é aquela, né, a cura mais nojenta de Jesus, né, que ele cospe no chão, faz lama. Isso é uma das coisas que eu vou perguntar para Jesus quando eu chegar no céu. Vou dizer: Senhor, precisava, Jesus, cuspir no chão? Tá bom, sabe qual é o problema de Jesus fazer essas coisas? Porque ele sabe o motivo. Mas daí ele fez, é capaz de ter algum maluco por aí cuspindo no chão e passando meleca na cara de alguém.
Pesquisa na internet, você vai achar alguém que está cuspindo em alguém, irmão. Você vai achar. Jesus ele fez isso porque ele tinha um motivo, talvez ele não tinha outra coisa para fazer ali. Mas o que acontece? Ele passa aquele lodo nos olhos do cara. E diz para ele, vai até o poço de Siloé, a fonte de Siloé, o que é? Fonte? Tanque de Siloé. E lava o teu rosto. E o cara foi. Irmãos, o tanque de Siloé era distante dali. Ele saiu e foi. Quando ele lavou o rosto, ele pôde ver. E ele retornou e Jesus não estava mais ali. Quando ele retorna dessa situação, presta atenção na história, irmão, porque essa história é trimassa. Quando ele retorna dessa situação, aqueles fariseus, os mestres da lei, os religiosos da época, eles olham para ele e dizem assim, não, peraí. Esse homem aí, não é aquele que ficava pedindo esmola aqui? Larápio de uma figa, ele estava mentindo. Ele estava mentindo. Ele estava pedindo esmola e ele via. Mas peraí, você não é? Eu sou. Quem é que te curou? Foi um homem chamado Jesus. Eles deram um passo para trás assim, cara. Se foi Jesus, eu acho que esse cara era cego mesmo. Porque eles conheciam a Jesus. Eles tinham batido boca com Jesus há pouco tempo. Eles tinham separado pedras para tocar em Jesus há pouco tempo. Inclusive porque Jesus tinha dito que ele era, antes de Abraão, ele era antes da lei, ele era o Filho de Deus. E eles questionaram isso de tal jeito, que queriam matar a Jesus. Mas quando Jesus cura um homem que era cego de nascença, e segundo o próprio cego, ele disse que até então não existia ninguém que tinha curado alguém que era cego de nascença. Eles dão 2 passos para trás e começam a pensar, poxa, se foi Jesus que fez, eu acho que esse cara era cego mesmo, mas o que ele fez? Ele curou esse homem. Peraí, ele fez isso no sábado? No sábado é contra a lei fazer qualquer coisa. Ele não podia ter curado ninguém no sábado, então isso não veio de Deus. Irmão, cara, é como, sei lá, isso é muito exagerado eu dizer, deixa eu ver. Diga para mim aí, irmão, alguma doutrina da igreja, assim, que você fala em evangélico, o que você se lembra? Quando você pensa em um evangélico, como é que você vê ele? Como? Pensa comigo. De roupa social? Hoje eu tô tipo o Lineu da Grande Família, você não achou? Quando eu botei essa camisa hoje em casa, eu pensei, cara, tô igual o Lineu da Grande Família, cara. Eu não gosto muito de camisa de manga curta. Se eu chegar aqui e dizer assim, a paz do Senhor, minha irmã. Tem cara de crente, não tem? Mas eu não tenho cara desse crente, porque eu tenho essa barba de maloqueiro aqui, né? Deixa eu ver quem é que tem cara de crente aqui desse jeito. Tá difícil, né? Nossa igreja tá bem complicada. Tá bem complicada, irmão. Deixa eu ver. Não tem nenhuma irmã de saia também, tá difícil pra caramba. Bueno. Você entendeu o que eu quero te dizer, né? Quando você fala de alguém que é crente, você pensa naquele mala que vai te encher a paciência. Não importa se ele está de terno e gravata, se ele tem barba, se ele tem bigode, se ela é uma senhora de saia e de coque no cabelo. Não importa, mas você pensa numa pessoa que olha para você e só no olhar te fuzila. É ou não é? Olha para você, já passei por isso, irmão, né? Tu chega assim, chegamos assim, Claudião. Eu, tu, o William, né? Chegamos aqui. Pá, vamos entrando na igreja, eles olham para nós e... Ô, irmão, tá passando necessidade, vamos fazer uma campanha para comprar um Presto Barba aí pro irmão?
Alguém que te fuzila, a gente pensa nisso, cara. Aí, você olha para alguém que tem todo esse estereótipo e pensa tudo isso que é assim que tem que ser. Aí você encontra alguém, sei lá, mano, não vou falar de coisa muito polêmica. Mas você encontra alguém normal. Alguém que ficou brabo porque o Grêmio perdeu ou comemorou porque o Flamengo ganhou. Alguém que xinga o cachorro quando está brabo e sei lá. Briga com a mulher, bota o filho de castigo por causa de um problema do serviço. Alguém normal. Alguém normal. Meu Deus, Maurício, aqui não tem ninguém assim. Claro que tem. Sabe, quando você chega em casa, a mulher te olha atravessado e diz, hoje nós vamos se pegar. Alguém normal. Alguém normal. Eu tenho que ter um cuidado. Alguém que não fala aquelas coisas que crente fala. Sabe? E aí, você descobre que nesse lugar, onde, sei lá, aonde o pastor anda de skate, né? Você lembra? Ô tempo, né, Felipe? Deu bem que Deus ajeita, né? Que o pastor anda de skate, que ele é cabeludo, que ele é, sei lá, ele escuta música, não vou falar também coisa polêmica. Ele, enfim, que ele toma, não, que ele também não vamos falar coisa polêmica. Um cara normal. E ele ora por alguém que está em depressão, irmão. Que ele dá um conselho, ele diz para alguém que vive uma vida com um pecado podre. Uma igreja onde tem uma gurizada, e a pessoa vem, senta, e mesmo com anos de igreja, ela consegue converter o seu caminho. E aí aquela pessoa que está sentada ouvindo isso, ela olha para aquilo e diz assim, não, se não for um cara de gravata, eu não vou considerar o que ele fala. Se não for um cara mais velho que eu, ele não pode me ensinar nada. Se não for um homem, ele não pode me ensinar. Tem umas mulheres hoje em dia também que pensam, se não for uma mulher me dizendo, também não vou considerar. Eles decidiram não aceitar a cura que Jesus fez para aquele homem, porque foi num sábado, irmão. E eles, porque Jesus curou num sábado, eles botaram um rótulo e disseram, Jesus é contra Deus. Ele não é, porque ele curou num sábado. E eles começam a procurar artifícios e perguntar para o cego, tu via ou tu não via? Ele disse assim, eu não vejo, não via. Foram chamar a mãe dele, ele disse assim, olha, eu não tenho nada com isso, pergunta para ele. E perguntaram para o cego, me diz uma coisa, quem foi que te curou? Esse homem, o que ele era? E ele disse, olha, eu acho que ele é um profeta, ele foi coagido. Mas como é que pode um pecador que cura alguém no sábado te curar? Ele diz assim, olha, eu não sei se ele é pecador, uma coisa eu sei, antes eu não via, agora eu vejo. Eles enlouqueceram aquele homem, perguntando, questionando. Chegou ao ponto do cego. O cego era bacana, irmão. Uma hora vamos pregar só sobre o cego, porque o cego olhou para eles e disse assim, olha, vocês estão me perguntando tanto sobre esse homem, vocês estão querendo seguir ele, é isso? Ele era meio debochado. Imagina, cara, passei a vida inteira sem ver, agora está tirando onda. Vocês estão querendo seguir ele? Ele disse assim, não, tu que é seguidor dele, nós somos seguidores de Abraão. Ele disse assim, nós conhecemos a lei de Moisés e tal. Terminou o assunto. E eles perguntaram para o cego, diga de uma vez por todas. Eu fechei a Bíblia, né? Só para fazer uma onda. Digam de uma vez por todas. Você que pensa que Deus direciona a palavra só quando você abre a Bíblia e cai de volta certinho. Eu abri e caiu em Sofonias, irmão. O cara quer ver coisa espiritual em tudo, né? É João que mesmo 9.
Diga-me de uma vez por todas, quem é? Onde é que está? Você já disse, vocês não acreditaram? Me ajuda aqui, meu Deus. Você que é seguidor dele, nós somos seguidores de Moisés, sabemos que Deus falou com Moisés, mas este homem, nós nem mesmo sabemos de onde é. E olha o que o cego disse, que coisa esquisita. Vocês não sabem de onde ele é, mas ele me curou. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas ele atende os que respeitam e fazem a sua vontade. Desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer de alguém que tivesse curado um cego de nascença. Se esse homem não fosse enviado por Deus, não teria podido fazer nada. Olha o que o cego disse para eles. Sabe o que eles falaram para o cego, irmão? Olha só que bacana, eles foram compreensivos. Sabe o que eles disseram para o cego? Você nasceu cheio de pecado e agora você quer nos ensinar? Quem aqui tem filhos? Levanta a mão. Eu não tenho ainda, levanta a mão. Teu filho já te ensinou alguma coisa, ô crente? Já te ensinou alguma coisa? Hein? É brabo, né? É brabo, né? Sabe? Tá dando o jogo do Grêmio. Grêmio e Flamengo. E aí tá lá. O homem de Deus, na unção, jejuou. É hoje que Deus vai levantar. Parece, me disseram que no time do Grêmio tem mais crente do que no do Flamengo. Eles tiraram onda esse tempo todo. Os caras estão caçoando. Eles não sabem com quem que eles estão mexendo. Lembra de Davi? O que pensavam? Que ele ia morrer. O que aconteceu com Davi? Derrubou Golias. Olha, eles não sabem o que vai acontecer. Deus vai ser fiel. Pô, terminou, começou o jogo, o cara estava de joelho. E fomos indo, nós estávamos bem, mano. Estava legal, firmezinho, pai. O Renato enrolou todo mundo. Botou um time fechadinho. Agora nós vamos pegar eles. Eles acharam que nós ia para cima, não fomos. E o Kahneman, mano. Não foi o Galhardo, o Rafajá. Não temos mais o Bressan. Mas existia um Paulo Vitor. Tchê, nós achava que ia, daí o crente está lá. Só que Deus prepara algumas surpresas. Existem alguns homens de Deus que têm filho colorado. Acredita nisso? Então, aí o cara está lá, firme e forte. Daí o Bressan, olha o que é mal, olha. Aí o Kahneman vai lá e escorrega. Passa isso aqui, William. Ai, Bruno. Como é que é o nome do homem? Bruno Henrique? Não? É, né? Até me esqueci o nome da placa do caminhão que me atropelou. E aí o cara fica louco. Fica louco. E começa a xingar todo mundo. O Paulo Vitor vira o demônio. E começa a xingar a televisão. Só que a gente começou a xingar depois do terceiro gol. Roubado, né? Que não foi pênalti. Maldito seja o VAR. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque o cara fica tão brabo que o filho resolve tirar só a onda. Por que não pode, né? Por que não pode dizer assim: ô pai, olha o que aconteceu. Ah, guri de uma figa, o que tu tá pensando? E aí a mulher diz assim: amor, é só um jogo para ti. Só um jogo para ti. Como só um jogo? Nós íamos ser campeões. Não ia. Aí o filho olha para o pai e diz assim: pai, tu não pode te descontrolar, foi só o teu time que perdeu. Ele está certo ou está errado? O pior é que ele está certo.
Afajá. E estava tão bom o cachorro-quente. Ninguém vai se lembrar do cachorro-quente. Nós estávamos comendo cachorro-quente lá no Rafa, a Patrícia fez para nós. Desculpa, mas eu não vou olhar jogo mais lá também. Estou falando isso aí de bobagem, irmão. Porque às vezes a gente não admite que alguém que nós pensamos que sabe menos do que nós, nos ensine alguma coisa. Eu falo um monte de bobagem, vocês não dão bola, viu, irmão? Pega só o que é bom. O que é bom é o seguinte, que tinha um cego que ficou bom. Só que ele deu no meio dos dois olhos, assim, dos fariseus, e pum, como assim? O cara não é de Deus. Olha só, eu que estou aqui, eu não enxergava. Tá certo que eu achei meio estranho. Ainda bem que eu não vi a gusparada. Porque ele não viu a guspida, né? Não viu. Mas eu vou te dizer uma coisa, irmão. A gente é bem assim. Quando alguém chega para nós e nos diz uma verdade que nos deixa nu, sabe? Alguém chega para você e diz assim: ei, para de ser pretensioso. Se Deus resolvesse ser justo contigo, tu não estava nem vivo mais. Quem tu pensa que tu é para falar isso daí? O filho vai lá e diz: pai, eu acho que tu não devia ter essa postura aí. Ei, eu troquei as tuas fraldas. Tu não fez mais que a tua obrigação. Se não fosse eu, então, logo tu que é tão bom começou a fazer isso. Acontece isso todo o tempo, irmão. Sabe o que eles fizeram? Expulsaram aquele homem da sinagoga. Expulsar aquele homem da sinagoga não era só assim correr o cara daqui, era dizer assim: tu não faz mais parte. Até porque até então ele não fazia parte mesmo. O sonho daquele homem era poder ver, pensa comigo, irmão. Aquele homem era separado dos outros, ele era considerado um maldito. Quando ele vai lá, lava os olhos, ele começa a ver. Os fariseus vão lá e começam a conversar com ele. Até então os fariseus não botavam a mão nele. Começam a conversar com ele. Ele diz: poxa, agora eu vou fazer parte. Não, agora nós vamos te bater. Agora nós vamos te expulsar daqui. Por quê? Porque tu é a prova de que eu estou errado. Tu é a prova de que eu estou errado. Eu não sei se acontece contigo, irmão. Mas Jesus gastou quase todo o tempo do ministério dele falando uma coisa: que aqueles que são cegos, ele vai fazer ver. E aqueles que veem, ele vai fazer tornar cegos. E Jesus disse assim, depois que expulsaram o cego da sinagoga. Versículo 35, João capítulo 9. Jesus ficou sabendo que tinham expulsado o homem da sinagoga. Foi procurá-lo e quando o encontrou, perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu possa crer nele? Jesus disse: você já o viu, e ele está falando com você. Eu creio, Senhor, disse o homem, e se ajoelhou diante dele. Então Jesus afirmou: eu vim a esse mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos os que veem. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e perguntaram: será que isso quer dizer que nós também somos cegos? Se vocês fossem cegos, não teriam culpa, respondeu Jesus. Mas como dizem que podem ver, então continuam tendo culpa. Irmão, quando aquele homem saiu, lavou os olhos e foi curado, ele enfrentou aquela sabatina e manteve firme a sua convicção de que, poxa, eu acredito que é de Deus esse homem que está falando comigo. Mas ele foi expulso da sinagoga. Quando Jesus ficou sabendo o que tinha acontecido com ele, Jesus foi até esse homem. Jesus foi até esse homem.
Por que Jesus foi até esse homem? Porque esse homem, ele já podia ver fisicamente. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui. Jesus, ele já podia ver fisicamente. Mas Jesus queria que ele tivesse a salvação. Jesus queria que ele conhecesse de verdade o Filho de Deus. Ele chegou nesse homem e perguntou: você crê no Filho do Homem? Senhor, o que é isso? Quem é o Filho do Homem? O que é isso? Jesus era chamado o Filho do Homem porque o Filho do Homem era o Messias que viria, que seria filho de um homem, né? Ia nascer de um pai e de uma mãe aqui na terra, mas seria o Filho de Deus. Por isso ele era chamado o Filho do Homem. Quando Jesus pergunta para ele: você crê no Filho do Homem? Ele diz: mas quem é o Messias para que eu possa crer? Porque ele disse: eu acredito que ele é um profeta, eu só sei que ele vem de Deus. Só que um profeta fala em nome de Deus. Quando Jesus diz assim: você ouviu, e é esse que está falando contigo agora, ele diz: então tu não está falando em nome de ninguém, tu és o próprio Filho de Deus. E ele diz: eu creio, e se prostra diante de Deus. Por quê? Por que é tão importante que a gente ouça que esse homem simplesmente não começou a ver? Porque é capaz de alguns de nós aqui pensarmos que o que Deus tem que fazer na nossa vida é resolver algum problema desse mundo. O que eu preciso é de um emprego, o que eu preciso é ser curado, o que eu preciso é que meus pais que são separados voltem, o que eu preciso é que o meu irmão que é doente fique bom, o que eu preciso é ser promovido. Sei lá qual é o teu problema, irmão. Eu sei que Jesus encontrou um cego e Jesus te encontrou hoje. Jesus olhou para aquele cego e disse: não, peraí, quer saber? É importante que a glória de Deus se manifeste na vida desse homem para que todos vejam. Só que a glória de Deus não implicava simplesmente conseguir ver. Porque conseguir ver, na verdade, foi um baita de um problema que ele arrumou. Mas sabe qual é a glória de Deus? Júnior, a glória de Deus, negão, é tu, há um dia atrás, tu ser um cara tirado num canto, dependendo o tempo todo que alguém te toque algumas moedas para que tu possa comer. E tu é massacrado porque Deus chega até perto de ti. E não só por isso ele vai lá e te pega pela mão e diz assim: cara, eu vim aqui hoje para que tu me conheça. Eu vim aqui hoje para que tu saiba quem é que te cuidou até hoje, que te curou e que não vai deixar que mais ninguém te expulse de lugar nenhum. Porque esse reino que eu te convido para fazer parte, ele não é um reino dos homens que podem expulsar. Porque eu te digo, irmão, você pode ter sido expulso de vários lugares, mas da presença de Deus ninguém pode te tirar. E ele chega para aquele homem e diz assim: eu sou aquele que se preocupou contigo. Eu sou aquele que passou por ti e não te deixou do jeito que tu estava. Mas mais do que isso, eu sou aquele que faz ver aqueles que não veem. Mas eu também sou aquele que faz ficar cego aqueles que veem. O que é isso, irmão? Que maldade é essa, pô? Não dava só para fazer enxergar aqueles que não enxergam? Você está me vendo aqui, irmão? Então quer dizer que Deus veio para fazer você não me enxergar mais aqui? É fácil para o Senhor fazer eu não poder ver mais. É só Ele bater na minha cara e tirar meus óculos. Já não conheço mais ninguém. É coisa triste isso, vou botar de novo. É brabo, né? Quem usa óculos sabe que é brabo. Deixa mal. Se Jesus veio para fazer, presta atenção agora é para quem gosta de pensar. Pensa comigo. Se Jesus veio, bota o 35 aí para mim. É 35? Era, né? Não.
39, bota o 39 para mim, Calol. Ó, vamos ler comigo. Eu vim a esse mundo para julgar as pessoas. Tá, na verdade ali é para trazer juízo. Depois eu falo sobre isso. A fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos os que veem. Se ele veio para que fiquem cegos os que veem, mas também para que os cegos vejam, no final das contas todo mundo vai ver. Lê o contrário comigo. Eu vim para que fiquem cegos os que veem, e a fim de que os cegos vejam. Quem é que vai ficar cego nessa história? Quem? Você conseguiu acompanhar, irmão? Se ele veio para que os cegos vejam, e para que aqueles que hoje veem fiquem cegos, mas ele também veio para que aqueles que viam e ficaram cegos consigam ver de novo. Ninguém vai ficar cego nessa história. E esse Deus que parecia um vilão começa a ficar claro. Peraí, o que na verdade precisa acontecer é que a gente olhe o contexto, e é óbvio que Deus não vai fazer ninguém ficar cego. O que ele está dizendo para os fariseus é o seguinte, tanto que o cara perguntou assim, então quer dizer que eu também sou cego? Ele disse, não, tu não é cego. Sabe por quê? Porque tu é um cabeção que pensa que sabe, que vê e que faz tudo como tu quer fazer. Então tu não é cego ainda. Por isso que tu tem culpa. Por isso que tem pecado. Por quê? Porque você pode reconhecer. Quando o Gui falou, naquela canção que a gente começou, ele falou de sujeição. Irmão, se eu disser para você agora, que você está olhando para mim, que você leu um texto da Bíblia, não é a tua inteligência que está te convencendo aí, que na verdade, se você é alguém que faz juízo de valores com relação às pessoas, se você separa alguns que você acha que não merecem se relacionar com você, se você acha que o dinheiro que você tem na sua conta, que a sua casa e o seu carro definem quem você é, eu quero dizer para você que Jesus veio para quebrar isso aí no meio e dizer para ti, tolo, tu és cego. Lembra que eu comecei falando que quando eu tinha 20 anos, o meu pai tocava violão em um grupo e eu era um tolo, um cego, que não queria estar lá porque achava que era malandro, que eu queria ir numa festa ou em outra. Eu quero dizer para você, irmão, o pior cego é aquele que não quer ver. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, eu vim para aqueles que reconhecem que são cegos. Eu vim para aqueles que reconhecem que até agora, aquilo que eu via é ilusão. Até agora, aquilo que eu pensava que era realidade, era mentira. Aquilo que eu pensava que resolvia a minha vida. Ô irmão, posso dizer uma coisa para você? Você que pensa que o teu dinheiro resolve os teus problemas, posso te dizer, irmão? Posso te dizer? Meu pai morreu faz 2 anos. 1 ano e meio. 1 ano quase pouco. E faz um tempão para mim, mas é brabo pra caramba. Se eu tiver 1 milhão hoje e botar nessa caixinha aqui, ó, ele não vai voltar. Se teu filho tiver um câncer hoje, você vai botar um dinheiro danado, vai pensar em todos os tratamentos, mas posso te dizer, pode ser que não adiante. Você que acha que tudo se resolve porque você é inteligente, posso te dizer uma coisa, as coisas nesse mundo não cumprem uma ordem lógica, então toda a tua inteligência, os teus esquemas, não fazem sentido. Posso te dizer, irmão, até hoje você foi mantido pela misericórdia de Deus, não porque você é bom, até porque, irmão, vamos e viemos, Deus sabe quem você é. Deus sabe quem você é. Ele sabe
tua prepotência, da tua arrogância, do teu egoísmo, de quando você se perde por pouco, o quanto você é teimoso, o quanto você tem dificuldade de admitir que está errado. Deus te conhece, cara. Só que eu quero te dizer o seguinte: hoje Ele veio para nos dizer uma coisa bem simples. Eu sei que eu era cego e hoje eu vejo. E posso te dar a barbada? Quando eu olho para Deus, Ele reflete quem eu sou. E eu fico com vergonha de Deus. Porque eu sei quem eu sou. E eu sei que eu não devia estar aqui. Não que aqui seja um lugar de honra ou... Não, eu sei que eu não sou ninguém para ensinar. Se aquele homem não era um maldito, eu posso dizer para vocês, eu também não era grande coisa. Eu não tenho nada que você não tem. Eu não faço nada de certo que você não pode fazer. E pelo contrário, talvez eu faça muito mais coisas erradas do que você. Mas eu quero te dizer, irmão, diante da cruz de Cristo nós estamos na mesma condição. Quando o Senhor vem e diz o seguinte: não, vocês ainda não são cegos, porque se vocês fossem, vocês não tinham culpa. Sabe quando a gente bate no nosso peito e diz: pô, Senhor, na verdade eu sou um cabeça oca mesmo, eu só faço bobagem. Sabe quando você reconhece assim: poxa, o que eu estou pensando, cara, da minha vida? Eu estou pensando que a vida é sexo, drogas e rock and roll, ou outras músicas, ou sertanejo, como é que é agora? Sofrência. Eu penso que é sexo, drogas e sofrência. Eu penso que sexo e sofrência, vamos tirar a droga, porque de repente fica um pouco mais legal. Vamos tirar a sofrência, então também, pode ficar só o sexo mesmo. Então vamos tirar o sexo, vamos deixar só as drogas. Eu não sei, cara, onde é que tu anda, o que tu faz. Mas Deus sabe onde é que tu está enfiado. Só que eu preciso te dizer: para de bancar o sabichão. Para de bancar o cara que resolve tudo. Deixa na minha mão que eu garanto. Eu consigo. Você não sabe com quem você está lidando. Eu disse assim: irmão, Deus sabe com quem Ele está lidando, e você é um cabeção. É difícil pra caramba chegar em você. É difícil pra caramba fazer você dobrar os teus joelhos e dizer: sim, Senhor, eu creio que Tu é o Filho de Deus. Eu creio, Senhor, que eu era cego e hoje eu vejo. Eu creio, Senhor, que hoje eu não consigo ver as coisas como eu deveria ver. Essa talvez seja a única, não vou dizer condição, mas é uma prerrogativa. É como se tudo que a graça de Deus apresenta para você é para que você reconheça isso, que não está nas tuas mãos. Ele quer fazer você reconhecer que é cego para que Ele te possa ver. Mas se você não reconhece que é cego, se você não reconhece que está na mesma condição de pecador que aquele homem que estava lá recebendo esmolas, você não consegue entender que você sobreviveu até hoje com a misericórdia de Deus. Você estava lá negando a Deus na sua vidinha, e Ele jogava algumas moedas para que você sobrevivesse. Até que chegou o dia que Ele te pega e diz assim: agora você consegue ver. Posso te dizer, a igreja não é esse lugar que formata pessoas, no sentido de dar uma forma. Talvez seja o lugar que formata no sentido de acabar com tudo que tem, né? Não tem isso aí? Quando a gente formata o pendrive, não tira tudo de dentro? Talvez seja mais parecido com essa formatação a igreja. A igreja do Senhor é o lugar não das pessoas que fazem tudo que é certo, mas das pessoas que reconhecem que não fazem o que é certo, mas que se colocam diante de Deus dizendo: Senhor, muda a minha vida, Senhor. Como eu falei no vídeo que a gente acabou transmitindo para algumas pessoas, a igreja é o lugar das pessoas que reconhecem as suas limitações e se sujeitam a Deus, dizendo: Senhor, eu estou cego, Pai. Como é que eu não consigo viver
como tu me ensina a viver? O que eu estou vendo que me atrapalha? Será que é esse cara que está falando que eu não consigo admitir que ele me ensine alguma coisa? Será que é a minha esposa que tenta me convencer a vir na igreja, mas daí eu venho e aí ela fica depois me enchendo a paciência? É porque eu não posso aceitar que ela fazendo o que ela faz. Ei, você está cego, irmão. Não importa quem fala, quando fala, desde que ele fale a verdade, você tem que admitir que é a verdade. Você tem que admitir. Posso te dizer, essa vida aí, longe de Deus, fez com que você conseguisse ser, no mínimo, um bom religioso. Você cumpre os seus rituais. Mas quando é que você vai botar o teu joelho no chão e dizer: Senhor, eu era cego, e agora o que eu vejo me faz pensar em duas coisas. Será que eu quero voltar a ser cego? Ou eu vou começar a admitir a vida como tu me mostra? Seja sincero, irmão. A vida na igreja não é uma vida ruim. Mas ela é muito complicada para quem quer continuar fazendo um monte de bobagem. Aí ela fica meio pesada. Porque todo dia eu chego no culto, pam, paulada na cabeça. Mas para que a gente serve se não para crescer? Se não para amadurecer? Se não para ser moldado? Se não para cair mais uma escama dos nossos olhos? Pode vir a banda aqui para frente. Quando eu vou no oculista, no oftalmologista, eles colocam óculos na gente assim, e vão colocando algumas lentes, né? Tá bom, não, ó, embaçou, menos, mais, pra lá, pra cá. Aí quando você acha que enxerga bem, chega lá, e ele coloca uma lente e te mostra que tu era cego, e tu pensa assim: eu não acredito que eu vou ter que usar óculos o resto da vida. Não, estou enxergando ainda. Tá, então me diz que letra é essa. Não, eu prefiro não dizer nada. Não, fala para mim o que está escrito ali. Aí tu olha, aperta. É a letra J-Z-A. Para. O Senhor colocou uma lente aí diante dos teus olhos hoje para te fazer ver que como você pensava que a vida era, é um pouco diferente. O Evangelho é um lugar. O Evangelho é um lugar aonde se reúnem todos aqueles que são chamados de Cristo para ver e começam a fazer parte do próprio corpo de Cristo. A gente começa a ver quem Ele é e a gente decide se a gente quer fazer parte disso ou não. Aqueles que fazem parte do corpo têm olhos para conseguir ver. A luz desse mundo brilha e eles sabem aonde está o próximo passo. Posso te dizer, irmão, se você era cego e conseguiu ver alguma coisa depois que Jesus começou a fazer parte da tua história, não banque bobo, tirando o óculos e andando por aí. Aproveite. Talvez hoje você possa desfrutar de alguns momentos tão legais que eu, porque resolvi tirar o óculos, deixei de viver na história do meu pai. Há 9 anos nós temos agarrado firmemente a palavra de Deus, as promessas de Deus, e acreditado que Ele pode e vai transformar nossas vidas, desde que a gente, diante dele, dobre o nosso joelho e diga: Senhor, eu acredito que Tu és o Filho do Homem. Você já está sentado. Eu quero te convidar para hoje, diante de Deus, te prostrar. Quer se levantar? Levanta. Quer
quer ficar sentado, fique. As luzes vão se apagar. E se você quiser, faça com o Senhor hoje uma oração. Faça com o Senhor hoje uma nova promessa. Faça para o Senhor hoje um novo compromisso. Nem que seja para dizer: Senhor, eu sou cego e eu quero ver as coisas como tu vês, Senhor. Fala com Ele. É tudo que a gente tem para fazer.